Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui, chegando com mais um vídeo do canal do Interferência de Passe. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa semana 8, que sendo sincero, não foi das mais emocionantes, não teve vários jogos disputados, mas ainda assim tem muita coisa pra gente conversar. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo pros seus amigos, pros seus familiares, pra continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe, beleza? Dito isso, bora falar de NFL? Beleza, pessoal, bora começar o vídeo então com o nosso do lixo ao luxo, elencando as piores e melhores performances da semana 8. E claro, para a gente começar com a parte ruim, o primeiro item na nossa lista do lixo é a defesa dos Cincinnati Bengals. E cara, na minha opinião, não existe levar 39 pontos do New York Jets a essa altura do campeonato. O time de Nova York é um dos, se não o pior time da liga nesta temporada. E essa defesa dos Cincinnati Bengals, que é muito contestada, vem sendo o calcanhar de Aquiles da equipe desde a temporada passada, essa é a verdade, e eles conseguiram um feito inacreditável de levar 39 pontos de um time comandado pelo Justin Fields, de um ataque que não anotava 30 ou mais pontos desde a primeira semana desta temporada. E assim, na minha opinião, a defesa do time dos Bengals foi sim o principal fator que ocasionou nessa derrota totalmente decepcionante, totalmente frustrante, e no final das contas eu acho que, ainda mais com a ausência do Joe Burrow, que tá machucado, o torcedor do Cincinnati Bengals vai acabar amargurando mais uma temporada frustrante no final das contas. E essa defesa, ela acaba realmente puxando muito o patamar do time para baixo. O ataque não teve um jogo para lá de perfeito, mas foi um jogo sólido. O Joe Flacco teve uma partida ok, Ja'Marr Chase apareceu, o time correu bem com a bola, estava vencendo por 2 posses. O jogo aí no último período estava 38-24 para a equipe dos Bengals, e essa defesa conseguiu aí, como eu falei, um feito impressionante, cedeu 39 pontos por um ataque que não encanta os olhos, muito pelo contrário, um ataque ruim de Nova York. O Breece Hall, que anotou o touchdown da vitória passando a bola. Para vocês verem o nível de ruindade dessa defesa de Cincinnati, essa é a verdade. Então, primeiro item aqui da lista, a defesa do Cincinnati Bengals, abrindo o lixo da semana 8. E seguindo, eu quero elencar aqui, colocar aqui o time como um todo do Carolina Panthers, que foi amassado pelo Buffalo Bills. E cara, não tenho o que falar, foi um completo domínio do time de Buffalo nos dois lados da bola. A defesa foi simplesmente humilhada pelo James Cook, que correu para mais de 200 jardas terrestres, anotou touchdown. O Josh Allen sequer precisou aparecer no jogo, porque o James Cook fez tudo nesse ataque, simplesmente destroçou a defesa de Carolina. E no outro lado da bola também, a defesa do Buffalo Bills dominou o ataque dos Panthers. O Rico Dottle não conseguiu correr bem com a bola, na verdade ele não foi tão acionado quanto eu acho que ele deveria ter sido, e na ausência do Bryce Young, o Andy Dalton teve uma noite pra lá de horripilante. O cara foi sacado 7 vezes na partida, lançou uma interceptação e ainda teve 2 fumbles perdidos. Foi realmente uma noite pro quarterback veterano esquecer ali. Esse jogo foi horroroso. Então o segundo item na nossa lista aqui é o time do Carolina Panthers, que mostrou que realmente tem muitas fragilidades que impedem essa equipe de competir com as equipes de uma prateleira acima. Então aqui, Carolina Panthers, o segundo item da nossa lista do lixo. E para fechar o lixo de hoje, nós temos o Dak Prescott, que, cara, é impressionante. Eu elogiei o Dak Prescott no início da rodada, né, no vídeo de aquecimento, e é claro que ele ia ter um jogo tenebroso. E assim, muito mérito da defesa do Denver Broncos, que é uma defesa muito forte, pressiona bastante o adversário, consegue turnovers, e ainda com a ausência do Patrick Surtain, conseguiu levar melhor contra esse ataque de Dallas, que vinha jogando muito. O Dak Prescott vinha tendo aí a melhor temporada da sua carreira, talvez, e não conseguiu jogar bola. Ele não chegou a ter nem 200 jardas passadas, lançou 2 interceptações, foi realmente a pior performance do quarterback do Dallas Cowboys nessa temporada. Então, nada mais justo do que colocar ele para fechar a lista do lixo nessa semana 8 da temporada da NFL. Beleza, pessoal, bora seguir então com a parte do luxo, as melhores performances da semana 8. E eu queria abrir essa lista aqui com a equipe do Los Angeles Chargers, né? Nada mais justo que abrir a lista com o time que abriu a rodada vencendo. E o time dos Chargers, como um todo, teve uma ótima atuação. E quem sabe seja ali o que eles precisam para virar a chavinha e espantar de vez qualquer tipo de crise que ronde o time de Los Angeles. Na parte do ataque, a gente teve o Justin Herbert com uma ótima performance, lançando 3 touchdowns, passando com muita confiança, muita firmeza, alimentando
aproveitando os seus recebedores e queimando qualquer blitz que a defesa de Minnesota tenha mandado no jogo. E ele teve ali a ajuda do jogo terrestre que encaixou e funcionou muito bem também. O Kemani Vidal correu para mais de 100 jardas, entrou na endzone, e o próprio Justin Herbert também contribuiu bastante com o jogo terrestre, que encaixou muito e muito bem nesta partida. E no outro lado, uma defesa jogando muito e muito bem, de forma muito agressiva, pressionando muito o quarterback adversário. Carson Wentz sofreu 5 sacks na partida, ele que não teve paz no pocket ali, e é claro, a cerejinha do bolo foi a interceptação que a defesa de Los Angeles conseguiu forçar no quarterback adversário. Tudo isso, né, coroando essa atuação que foi muito boa da equipe de Los Angeles, que volta muito bem aí na briga da Conferência Americana. Então, o primeiro item da nossa lista do luxo, o time do Los Angeles Chargers como um todo aqui. Seguindo, o segundo item da lista é o CJ Stroud, quarterback do Houston Texans. Sendo sincero, eu poderia muito bem colocar a defesa do Houston Texans, que teve mais um jogo simplesmente espetacular, muito dominante, né, mostrando que é uma das melhores defesas da liga, sim, né. O Christian McCaffrey sequer conseguiu passar de 30 jardas terrestres na partida. Foi um jogo totalmente dominante dessa defesa, mas eu quero exaltar um pouquinho o CJ Stroud, que vem tendo uma fase ruim há um tempo, né, e teve um jogo aqui que foi bastante interessante, que talvez seja o combustível que ele precise para virar essa chave e voltar às boas atuações, que a gente sabe que ele tem talento para performar. Ele que passou das 300 jardas, apesar de uma interceptação ruim, teve passes muito precisos, muito confiantes, muito firmes, anotou 2 touchdowns, e tudo isso na ausência do seu melhor recebedor, que é o Nico Collins, que ficou de fora da partida porque estava no protocolo de concussão. Então acho justo a gente exaltar um pouco o trabalho do CJ Stroud, que comandou muito bem esse ataque do Houston em uma vitória muito importante frente ao San Francisco 49ers. Então, CJ Stroud é o segundo item na nossa lista do luxo da semana 8. E para fechar aqui, não tinha como não ser esse cara, Jonathan Taylor, para mais um jogo pra lá de absurdo. Cara, o running back do Indianapolis Colts tá simplesmente comendo a bola e teve mais um jogo absurdo nesse massacre pra cima do Tennessee Titans, né? Os Colts jogaram muito bem nos dois lados da bola. A defesa simplesmente dominou o ataque de Tennessee e o ataque de Indianapolis mostrando mais uma vez que é uma das unidades mais incríveis nessa temporada da liga, e é claro, comandada por um running back que tá jogando o final da bola. O Jonathan Taylor, ele teve ali 153 jardas correndo com a bola e mais 21 recebendo, e com 3 touchdowns totais na partida, né? 2 terrestres e 1 recebendo a bola. O jogador poderia pedir música aí por mais uma atuação simplesmente fantástica na semana 8. Ele que vem forte pro prêmio de jogador ofensivo da temporada, e que, sendo sincero, ele poderia muito bem ser considerado na briga pelo MVP, mas a gente sabe que isso é algo mais complicado de acontecer. De qualquer jeito, Jonathan Taylor fechando com chave de ouro a lista do luxo da semana 8 dessa temporada. E para fechar o vídeo, né, eu separei aqui 2 pontos que eu achei muito interessante da gente comentar aqui dessa semana 8. O primeiro é que foi uma rodada, como eu falei, inclusive na abertura aqui do vídeo, que não foi tão emocionante. Foi uma rodada que não teve muita competitividade, essa é a verdade. Porque, com exceção do jogo ali entre Jets e Bengals, que era uma partida que se encaminhava para acabar com uma tranquilidade, uma vitória mais fácil do time de Cincinnati, e acabou com uma virada muito inesperada do time de Nova York, os outros jogos eles tiveram ali placares com pelo menos 2 posses do vencedor para o perdedor. Não foi uma rodada que a gente viu e falou, nossa, foi uma rodada com vários jogos disputados. Não, muito pelo contrário. Se a gente for parar para pensar, tem vários jogos ali que os vencedores acabaram com 24, 27, até 31 pontos de vantagem para o perdedor. Então não foi uma rodada ali, embora tenha muita coisa para a gente conversar, é uma rodada que não teve tanta emoção. E o segundo ponto que eu queria conversar aqui, talvez seja até muito cedo, mas eu acho que já é interessante a gente começar a conversar sobre a briga pelo MVP, cara. E assim, como eu falei, talvez seja cedo pra gente começar, mas é inegável que alguns nomes já chamam a atenção e que eu acho que a gente já pode sim começar a conversar sobre esta pauta aqui. E assim, nomes como Drake May, que tem sido muito consistente, jogado muita bola na temporada, Patrick Mahomes também, que vem sendo brilhante, são nomes que a gente tem que monitorar aí muito de
perto, que eu acho que são talvez dois dos principais neste momento aqui da temporada. E é claro, o nome de jogadores de outras posições, é algo que é muito mais difícil. A gente sabe que a liga premia para MVP apenas quarterbacks, né? As outras posições ficam mais voltadas para o prêmio de jogador ofensivo e defensivo da temporada. Mas por que não a gente olhar com carinho para um Jonathan Taylor, que vem tendo jogos espetaculares todas as semanas dessa temporada? O Jackson Smith-Jigba, né, que folgou agora, mas ele vem sendo ali o melhor wide receiver da temporada, né? Até o início dessa semana, da semana 8, ele vinha ali com quase 200 jardas de vantagem para o segundo colocado. São nomes que a gente sabe que é muito difícil de entrarem nessa corrida para o MVP, mas que eu acho que é interessante olhar assim com carinho para esse prêmio. E é claro, quero saber também a opinião de vocês. Quais são os jogadores, seja eles do ataque ou da defesa, que poderiam entrar sim para a discussão aqui para o prêmio de MVP? Por favor, deixem aqui nos comentários, pessoal. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. Deixe aqui nos comentários quais foram as melhores e piores performances dessa rodada, na opinião de vocês, quais foram os melhores jogos e, é claro, também quais são os jogadores que vocês acham que merecem ser lembrados nessa corrida pelo MVP, até porque é uma pauta que eu acho que a gente já pode sim começar a conversar. E por favor, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo para continuar ajudando no crescimento do canal e sigam, é claro, o Interferência de Passe nas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui na tela e que eu vou deixar também na descrição deste vídeo, bem como as minhas redes sociais pessoais, para a gente dar aquela interagida, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, aquele abraço e falou, pessoal!